Olá a todos, perdão o atraso, mas eu tava sem internet até agora e a internet chegou e eu tô tentando colocar tudo aqui em ordem para poder correr tudo bem. Espero que vocês estejam ouvindo bem. Se estiverem ouvindo bem, dê um oi para ver se estou ouvindo bem. Tá bem? Se possível, se tiver alguém aí, né, se puder dar um oi. Tudo bem, peço perdão por a demora, é porque fiquei sem internet, mas ela chegou agora, então eu já estava com tudo pronto, então vamos lá. Nesse período que eu fiquei esperando a internet, eu fiquei a meditar, para que se for pro nosso bem, né, que acontecesse esse processo, porque eu vim hoje falar um pouquinho para vocês da Era de Ouro e falar será que tá funcionando, né? Será que tem alguém aí? Ah, tá bem, vou fazendo aqui. Se aparecer alguém, tudo bem. Se não, tudo bem também. Vai ficar registrado aqui. Então, vou começar. Tótons, presídios, mantos, invisível, proteção inexorável, defesa implacável. Tótons, presídio, mantos, invisível, proteção inexorável, defesa implacável. Tótons, presídio, mantos, invisível, proteção inexorável, defesa implacável. Proteção, invisibilidade e conexão. Eu invoco agora o bem-amado Arcanjo Miguel e suas legiões de luz para ativar ao nosso redor deste ambiente sagrado o circuito eletrônico de proteção, que é invisível e vulnerável, onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa e desqualificada possa permanecer ou penetrar. Decreto a invisibilidade perfeita para que todo esse trabalho se manifeste no amor e na luz, na proteção da hierarquia do bem-amado Arcanjo Miguel e bem-amadas legiões de luz, e toda a hierarquia desse trabalho, dessa energia que a gente vai trabalhar nesse momento. Eu sou o circuito eletrônico do bem-amado Arcanjo Miguel e bem-amado Arcturo. Nós somos a perfeição em nosso mundo. Nós somos a perfeição da fonte divina. Nós somos a presença da fonte divina que nos envolve. Sua chama mediante manto de luz prata, mantendo invencível e vulnerável, agora e sempre. Nós somos. Nós nos conectamos somente com a luz divina do Criador, para que nós receba agora sempre somente a verdade, nossa verdadeira pureza, nossa consciência divina, ativando nosso corpo crístico e total conexão com a luz do Criador. Está feito, selado e decretado. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir ou ver, tá? Porque eu também não sei como é que tá bem a minha internet. Mas eu estou fazendo, vai ficar aqui registrado. E a energia que a gente está canalizando nesse momento, né, de mim, dos meus mentores, dos anjos que eu trabalho com eles, a gente vai passando e vai ficando e vocês vão poder assistir depois, tá? Apesar de que eu queria bater um papinho com vocês, mas fazer o quê? Vamos lá. Eu vou agora fazer a grande invocação, tá? Para a grande invocação. Do ponto de luz da mente de Deus, que flui luz à mente dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor do coração de Deus, que flui amor ao coração dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósitos que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realiza no plano de amor e de luz. E fecha a porta onde se encontra o mal, que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Oração junto aos anjos. Anjo do amor, anjo da paz, apelo por vós.
Anjo da beleza, anjo da misericórdia, vossa perfeição nos liberta. Anjo da consolação, do raio rosa. Anjo da cura, vinde todos. Anjo da bondade e da bem-aventurança, estamos prontos a servir. Anjo da sabedoria, da alegria e da vitória, apelamos por vós. Anjo da verdade e da maestria, vossa iluminação nos liberta. Anjo da compensação, do raio dourado, anjo da bênção, vinde todos. Anjo da paz e da perfeição, estamos prontos a servir. Anjo da lealdade, anjo do poder, apelamos por vós. Anjo da firmeza, anjo da força, de vossa vontade divina, o libertai-nos. Bem-amado protetor do raio azul, anjo do servir, vinde todos. Anjo da proteção e da unidade, estamos prontos a servir. Anjo da liberdade, anjo do amor, apelamos por vós. Anjo da misericórdia e do equilíbrio, vossa liberdade nos liberta. Anjo do raio violeta e do perdão, vinde todos. Anjo da justiça divina, estamos prontos a servir. Anjo da vida, anjo da ascensão, apelamos por vós. Anjo da chama verde, ouro e rubi, vossa superioridade nos liberta. Anjo da pureza e do raio branco, anjo do céu, vinde todos. Anjo da perfeição divina, estamos prontos a servir. Fizemos os apelos aos anjos e agora eu vou fazer a oraçãozinha de cocriação para que nesse novo tempo que se inicia, que a gente tenha essa consciência que a gente está passando por um momento onde que a gente pode estar nesse momento trabalhando os nossos projetos futuros, porque apesar de aparentemente estar um caos, mas se você estiver alinhado na sua verdade, tudo vai sendo manifestado conforme os seus merecimentos. Oração da cocriação. Eu sou a cocriação em ação. Eu sou o que eu sou. Eu liberto os meus pensamentos, eu liberto as minhas culpas. Eu curo o meu passado, eu curo a minha mente dividida. Eu sou uno com o poder de Deus, eu sou uno com o poder da verdade. Eu sou uno com o poder do Espírito. Eu sou o que eu sou. Eu expando o poder da minha própria glória. Eu sou a vitória da minha presença, eu sou em ação. Eu cocrio minha mente. Eu sou minha mente crística. Eu sou o poder da palavra em ação. Eu sou o poder da verdade em ação. Eu sou o que eu sou. Eu sou a luz de um novo mundo. Eu sou o exemplo de um novo ciclo. Eu vivo a minha verdade. Eu sou o poder da minha própria fé. Eu equaciono minha bem-aventurança. Eu liberto os meus medos. Eu transmuto os meus medos. Eu transmuto meus limites. Eu sou o poder da minha vitória. Eu sou o poder da minha verdade. Eu sou a iluminação em ação. Eu sou o poder da vitória em ação. Eu cocrio um novo inconsciente coletivo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do meu mundo. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu cocrio abundância. Eu cocrio serenidade. Eu cocrio harmonia. Eu cocrio paz. Eu cocrio revelação. Eu cocrio harmonia. Eu cocrio paz. Eu cocrio bem-aventurança. Eu cocrio serenidade mental. Eu cocrio justiça. Eu cocrio igualdade em todos os reinos. Eu sou o poder de Deus em ação. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou a minha saúde. Eu cocrio minha longevidade. Eu aceito a minha imortalidade. Eu sou o poder do rejuvenescimento em ação. Eu sou a liberdade em ação. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o poder da minha vitória. Eu sou o poder da minha verdade. Eu sou o poder do meu equilíbrio. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Tá? Esse livrinho aqui, Cocriando com Saint Germain, é um livrinho que todo dia traz uma mensagem para o dia, para que a gente se renove a cada dia. Ele tem essa oração de cocriação que eu fiz para vocês. Hoje, no livro, ele diz que a gente tem que viver, sim, dia 31. A verdadeira ajuda sempre vem de Deus. Inicie seu dia meditando e invocando por Deus e não precisará pedir ajuda para mais nada, pois Ele atua em todas as situações o tempo todo. Então, é bem isso, tá? Deixa eu ver, fiz proteção, fiz a invocação, fiz a oração dos anjos, fiz a oração da cocriação. Agora eu vou falar, gente, eu, nesse período agora, 2 temas que eu quero passar hoje. Hoje eu vim porque eu quero falar para vocês da Era de Ouro, mas também eu quero falar do novo trabalho que eu tenho agora, que eu estudei e que agora eu também estou tendo
acesso a isso, que são aos tarôs. Eu agora trabalho com tarôs, tá? Apesar de que tem 2 que eu estou aguardando chegar, mas eu já estou com outros irmãos. Eu até separei eles para que vocês possam estar vendo. Eu trabalho com o tarô da Fraternidade Branca, tá? Estou a trabalhar agora também com o tarô dos deuses hindus. Estou a trabalhar com o tarô dos anjos. Estou aguardando que chegue o tarô cigano e o tarô das bruxas, tá? E também trabalho com esse tarô que ele é novo, tá? Que é da Jornada Sombra ao Sol. Que esse daqui vai ser um trabalho mais intenso que eu vou estar fazendo, mas ainda estou em preparação para poder trabalhar com esse tarô, tá? Porque ele é uma caminhada que eu vou fazer com vocês no decorrer, que são estudos, para que você encontre, trabalhe os seus pontos negativos e se transforme tudo isso, tá? Eu vim trazer isso para vocês porque eu trouxe esse tarô porque eu vou estar fazendo vídeos semanais com esses tarôs, assim, de perguntas, respostas, às vezes live pra gente estar tirando ao vivo. Vai ser mais ou menos assim, tá? E eu quero falar hoje para vocês sobre a Era de Ouro. Eu agora adquiri esse livro, apesar de que eu já venho recebendo muitas informações da Era de Ouro, tá? Quer dizer, se vocês estiverem ouvindo bem, vocês só deem aí um ok, tá? Boa tarde, mestre Sérgio. Vocês deem um ok para poder ver se vocês estão ouvindo bem. Que eu tô aqui falando, como eu faz um tempinho, agora que eu tô vendo que tá aparecendo, mas antes não tinha ninguém. Então, eu recebi agora o livro da Era de Ouro, do Carlos Torres e de sua esposa, Sueli Zanquim, não mais ou menos assim, sabe? E a maioria das informações desse livro são informações que eu já recebo há algum tempo. Só que assim, antes eu recebia, mas eu não tinha provas. E com esse livro eu tô tendo provas de que não só eu, mas também tem outros seres que têm contato com o povo azul, que são da casta que eu faço parte. Eu faço parte do grupo do povo azul. E eu quero falar para vocês e tirar algumas dúvidas hoje, tá? Por isso que eu até falei que eu ia fazer eu não disse para vocês o tema, porque ainda eu tava... Tá, eles disseram, vamos fazer vídeo, mas eles não disseram, vamos focar nisso. Mas como eu tô lendo o livro, aí eu trouxe uma partezinha, uma mensagem do povo azul. E dessa mensagem eu quero que vocês estejam fazendo perguntas que através do povo azul e a gente vai estar respondendo e dos anjos, tá? A gente vai estar respondendo para vocês algumas dúvidas que vocês possam estar tendo desse momento, sabe? Porque apesar de que vocês acham que tá um caos, mas tudo tá correndo bem. Porque pra gente ter, como eles explicam, a gente tem que estar nos 2 pontos, nos 2 lados, pra gente poder salvar, pra poder a gente salvar, para poder a gente saber o que é o mal, a gente tem que ter vivido o mal para poder a gente resolvê-lo. Então, do livro da Era da Humanidade, que é um livro de estudos, é um livro iniciático, que eu vou estar de vez em quando trazendo algumas partes dele para poder estar lendo para vocês. Então, eu vou trazer uma das mensagens que eu li, e assim, duas que eu li, essa daqui foi a que eu senti mais que eu tinha que trazer para vocês, que é desse textinho, sabe? Como vocês sabem, eu sou professora e uma das minhas funções é trazer a mensagem e orientar a respeito das intuições que eles me trazem, tá? Então, é bem isso. Eu vou ler o textinho, depois se vocês tiverem perguntas, vocês vão a fazer, tá bem? Ó, clareadamente é o nome dessa canalização. Mensagem recebida no dia 30 de fevereiro de 2010. O povo azul, orientadores da consciência, mentor pessoal de Carlos Torres. Como eu disse, esse livro é do Carlos Torres, então eu vou estar lendo para vocês umas canalizações dele. Só esclarecendo, perdão pela hora, eu disse que era 3 horas que eu ia fazer a live, mas por a minha internet
ter saído fora do ar e ter voltado agora. Por isso que só agora que eu pude estar passando para vocês, tá? Tá passando para vocês. Vamos lá. Queridos irmãos, esta é a mensagem principal que queremos passar para vocês nesta obra. A partir dela, todas as outras mensagens poderão ser compreendidas na sua plenitude. Dentro dos anais do tempo está previsto um futuro de glória para vocês. Com muito orgulho, viemos com o intuito de anunciar e propagar as maravilhas e os adventos da nova terra. Viemos também parabenizá-lo por toda a vitória que já conquistaram até aqui. Ao contrário do que pensam, vocês são vitoriosos e não culpados. Vocês não são culpados de nada e nunca serão. Queremos que não se culpem mais, pois essa é uma das maiores ilusões que o ego de vocês carrega sobre o pesado ombro, os ombros pesados. Carregam sobre os pesados ombros. Queremos que saiba que estamos imensamente orgulhosos. Vocês já estão prontos para exercer seus poderes criadores com toda a intensidade necessária e descobrirão toda a potencialidade que os envolve. Sim, nós sabemos que ainda há muito a fazer, mas sabemos também que os caminhos já estão se abrindo para poderem agir livremente. Muitos de vocês já estão no estado evolutivo bastante avançado, porém outros nem tanto, mas todos estão evoluindo e fazendo parte de uma mesma família cósmica em expansão. Não são diferentes uns dos outros, só estão separados por graus evolutivos distintos. Vivem todos no mesmo plano e são semelhantes entre si. O que os diferencia não é o gênero, mas sim o grau em que cada um de vocês se encontra. Essa é a única diferença que existe entre vocês. A diferença social, econômica, racial e cultural são apenas alegorias. Não existe ninguém aí na Terra nem melhor nem pior, mesmo acreditando que uns são melhores que outros. Nós afirmamos que não. Não há melhores nem piores. Todos estão em aprendizado. Não há gurus ou escolhidos, há mensageiros e orientadores. Somente isso. Não devem vangloriar uns aos outros em detrimento de suas considerações, mas sim das suas atuações e intenções verdadeiras. Então, se estão separados por grau evolutivo, os mais evoluídos são melhores do que o menos evoluído por estarem mais bem posicionados? Isso é uma pergunta que eles fazem. E eles respondem: espiritualmente, essa afirmação não faz sentido algum, pois cada pessoa está no grau que alcançou por merecimento próprio, pelos esforços e pela coragem de encarar os mais dificultosos enfrentamentos na Terra. Então, estão vivendo na Terra porque escolheram viver aí, pois sabem que para seguir adiante precisam enfrentar as dificuldades maiores e os medos mais profundos, e a Terra é o lugar que foi determinado pelas hierarquias da criação para se cumprir isso. A Terra é uma grande escola de justiça divina. Mas que justiça é essa na Terra que só existe injustiça? Isso é outro questionamento que é feito. Mas que justiça é essa que só existe injustiça? Eles respondem, como diz a lei de Telema, de Hermes: para compreender tudo sobre algo, você deve compreender tudo sobre o lado contrário dele. Aprendereis tudo sobre a justiça, para se tornar uma consciência lúcida e justa consigo mesmo e para com os demais. Acreditem, seus medos mais íntimos são realmente os maiores obstáculos que precisam enfrentar nesta vida. Porém, devem enfrentá-los com confiança e perseverança, e nunca se entregarem aos sabores amargos das descrenças e dos desamparos. Isso é totalmente possível e queremos que saibam que vocês já estão preparados para este enfrentamento. A vida é a grande iniciação. Rituais, cenário, vestimentas são somente artifício. O que importa é o estado de consciência e lucidez que se observa durante essa breve passagem terrena. Queremos que absorvam todos os ensinamentos que a vida transmite todos os dias. Ela é uma grande professora, a suma sacerdotisa que vence o tempo e dissolve o paradigma
petrificado em suas consciências durante toda a sua existência. Como dissemos antes, muitos de vocês já estão em estado evolutivo avançado e podem começar a colaborar conosco na realização do grande projeto divino que está previsto para a Terra. Quando falamos sobre as diferentes graus de evolução que existem entre vocês, precisam saber que as pessoas mais ricas e mais poderosas, como seus governantes, por exemplo, não são melhores ou mais evoluídos do que as pessoas mais pobres ou menos instruídas intelectualmente. Quando falamos de evolução espiritual, não estamos falando de status sociais ou de grau intelectualistas. Tampouco queremos elevar suas mentes para a necessidade de acúmulo de conhecimento e de sabedoria científica. O que importa para nós, como orientadores de consciência, é mostrar que a verdadeira evolução humana está ligada diretamente à evolução do espírito e não à evolução material. A evolução da matéria está sob a responsabilidade da ciência experimental. Já a do espírito está sob a responsabilidade dos experimentos vivenciais. A ciência e a espiritualidade são polos extremos de um mesmo poder chamado conhecimento. Como o frio e o calor também são os polos contrários da temperatura. Tanto a espiritualidade quanto a ciência andam juntos. Por isso mesmo, parecendo serem muito distintas, são essencialmente iguais, pois ambas sempre terão o mesmo objetivo: descobrir o universo em que vive e conhecem a maravilha da grande obra. Não importa se essas revelações vêm do meio da ciência ou da espiritualidade. Na verdade, as grandes descobertas da humanidade virão através da convergência desses dois polos de conhecimento. De qualquer forma, vocês já têm a possibilidade de viverem as suas vidas, amando e apreciando as maravilhas da criação. Essas devem ser as bases do que vocês chamam de bem-estar e qualidade de vida. Nosso foco sempre será o espírito e não a matéria. Quando falamos sobre evolução espiritual, queremos que levem suas atenções para o desenvolvimento de sua consciência. E quando falamos de evolução de consciência, estamos nos referindo à luz, especificamente para a qualidade de luz que vocês são capazes de absorver em sua consciência e refletir para o além como se fossem espelhos refletores. Quanto mais luz você consegue refletir para além de suas consciências, maior a quantidade de pessoas que vocês conseguirão atingir em suas luzes próprias. Essa luz que é refletida para fora é capaz de atingir o infinito. Aqui essa luz é chamada de exemplo. Sim, exemplo. Quando se tornam pessoas exemplares perante os outros, significa que estão se iluminando interiormente e, através da irradiação das suas luzes próprias, tornam-se referência para muitas outras pessoas. Quando isso acontece, estão servindo como ferramentas de luz divina, por meio de seus exemplos, estão manifestando os poderes do Criador e estão cumprindo o que se propuseram a cumprir aí na Terra. Vão se transformando aos poucos nos verdadeiros seres de luz que são. Alguns podemos duvidar, mas a forma mais sutil e eficiente de se praticar a caridade é por meio do exemplo pessoal. Essa luz potencialmente absorvida e refletida por sua consciência é o que determina o grau de evolução de cada um, pois o grau evolutivo estão diretamente ligado ao da lucidez que seus espíritos estão manifestados. A luz que absorve vem do centro galáctico que os criou, uma fonte de vida que jorra luz manáfica o tempo todo, sem parar. Esse é o lugar onde seus espíritos residem. O Sol central é a fonte que jorra a luz que tudo abastece, a vibração da mente e dos pensamentos do Criador. A luz que jorra do Sol central da galáxia é a voz que sai da boca de Deus. Ainda tem mais um pouquinho, sabe? Mas eu vou dar uma pausa aqui e vou comentar com vocês um trechinho disso. Que eles estão falando para vocês, através dessa mensagem, que vocês têm que centrar naquilo que realmente vocês são. Vocês são luz. Quando vocês têm consciência que vocês são essa luz, vocês perdem todas essas questões de medo, de culpa, de ressentimento, e vocês vão ser aquilo que realmente vocês são. São luzes. E quanto mais vocês são essas luzes, mais vocês podem estar passando para a humanidade. Porque, como ele diz, não é o tanto de conhecimento, não é o tanto, mas se você conhece, se você tem consciência que você é essa luz, você consegue
transformar-se em coisas mais intensas e você consegue ser o exemplo. Sabe, eu não posso falar de outros, mas eu posso falar da minha pessoa. Sabe, hoje, um exemplo meu, eu pensava que podia fazer vídeo no YouTube com 100 e poucas pessoas seguindo. E eles disseram que não, porque eles precisam de 1.000 pessoas. E eu observei que a maioria das pessoas na Terra busca às vezes quantidade. E elas esquecem que o foco é a qualidade. Sabe, eu só posso falar aquilo que eu vivo. Então, para mim me tornar o exemplo, porque cada pessoa, uma a uma, que eu atendi até hoje, cada uma está fazendo o seu trabalho interno, porque eu ajudei a dar as ferramentas para que elas possam caminhar com as suas próprias pernas, sabe? Fui o exemplo para que elas seguissem. E não achei que eu poderia resolver o problema dela, porque a gente não pode resolver o problema do outro. A gente pode passar a consciência e o outro fazer a parte dele. E assim a gente vamos uns juntando com o outro e a gente vai transformando essa luz que realmente a gente somos, sabe? E eles estão dizendo que nós não existe maior nem menor. Existe sim todos aqueles que vão despertando essa luz em si e vão transmutando, vão sendo exemplo e vão chamando outros para viver essa lei de compartilhamento, essa nova era, que é o que nós estamos predestinados. Como eles disseram, vocês são vitoriosos, nós somos vitoriosos porque a gente está passando. Ah, mas tem profecias que disse isso, que disse aquilo. Isso foi profecias. Sabe, profecias já são avisadas que é justamente para não acontecer. E o que foi que aconteceu? Nós transformamos isso. Ah, mas estamos no meio de um caos. Mas esse caos só veio para revelar a escuridão que precisava ser mostrada. Sabe? Não é para sempre, isso é temporário. Mas que a vitória já está certa. Ó, a outra parte, tá? Sim, eles te humilhou, te deixou de ter fome e te sustentou com o maná, que nem tudo, nem teus pais conhecereis, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas tudo que sai da boca do Senhor, de vivo. Disso vive o homem. Deuteronômio 8.3. Todos os seres são essencialmente consciência viva dentro de um imenso processo de crescimento e aprendizado. Todos recebem a luz original do Criador. Da mesma forma que um filho recebe o leite materno da sua mãe para obter, crescer e viver, como vocês ainda são filhos, o correto é serem alimentados como tais. São consciências ainda em crescimento e por isso necessitam continuar recebendo o alimento de quem um dia o gerou. Esse alimento chega até vocês em forma de luz manásica. Somente alimentado seu espírito com esse dito pão celestial e que estarão prontos para crescer, expandir e compreender a vida como ela deve ser. Estão realmente no início de suas vidas cósmicas, mas aos poucos estão percebendo que precisam deixar de lado as confusões da mente racional e resgatar a leveza do espírito. A evolução espiritual está diretamente ligada à capacidade de acumular conhecimento sobre si próprio e também sobre o ser maior que os criou. Por isso afirmamos que vocês estão aí para apreciarem as belezas da criação, para um dia terem o privilégio de conhecer a verdade suprema e terem plena consciência dos projetos divinos que foram determinados para a Terra. Vocês são centelhas divinas, foram criados para se tornarem deuses. Se pudéssemos resumir em poucas palavras o objetivo maior do Criador, a resposta certamente seria essa: a imensa vontade de transformá-lo em deuses criadores. Por esse motivo, vocês são dotados de poderes criativos, talentos e dons especiais. Só precisam reencontrar essas virtudes ocultas dentro de seus espíritos e começar a utilizá-las em comunhão com o que está em cima. Vocês não imaginam o poder que possui dentro de vocês, dentro de si. Mas muitas vezes esses poderes estão blindados e envoltos por grossas camadas de medo, condicionamentos e esperança. A evolução que queremos que foquem suas atenções é a da consciência e do espírito. Sabemos sobre a importância da matéria
nos processos de realização pessoal. Porém, não enfatizamos a evolução da matéria em nossa mensagem, pois essas não são componentes. Sabemos que a evolução do mundo material também é importante, mas sobre esse campo não espiritual, vocês têm a capacidade e a inteligência necessária para avançarem sozinhos. Nesse quesito, não precisam da nossa ajuda, pois possuem especialistas em grande quantidade por aí, principalmente aqueles que servem como exemplo de honestidade e compartilhamento das suas sucessivas vitórias. A palavra evolução, quando se aplica à espiritualidade, tem o mesmo significado que a palavra lucidez. Quanto mais evoluído vocês estiverem, mais lúcidos estarão. Isso significa que estão conseguindo absorver cada vez mais luz para dentro de suas consciências. Quanto mais luz vocês conseguirem acumular, mais clara e mais iluminada ficará suas mentes. E quanto mais clara elas ficar, mais esclarecida vocês se tornam. Portanto, ficar entendido aqui que quanto mais luz absorvida, maior o esclarecimento, maior o grau de lucidez e, consequentemente, maior é o grau de evolução espiritual. Todos os quesitos referenciais, condecorações, experiências, crenças, obstáculos, relacionamentos, ganhos, perda, alegria ou tristeza que possam vir a viver aí no plano físico só são proporcionados a vocês com a única finalidade de trazer luz e esclarecimento para as suas consciências. Não importa as formas que elas se apresentem, todas as manifestações, boas ou ruins, unidas do sofrimento ou da luz, são sempre fonte de aprendizado e crescimento pessoal. Enfim, o que queremos dizer com todas essas explanações é que a palavra esclarecimento tem o mesmo significado que a palavra iluminação. Esclarecimento nada mais é do que ato de clarear sua mente. Cada aprendizado, conhecimento ou uma nova descoberta significa que mais um fóton de luz manásica foi absorvido por sua consciência e mais uma palavra divina iluminou a sua mente, como se fosse um pequeno fragmento da verdade suprema que ilumina uma parte ainda obscurecida. Todo aprendizado é uma forma direta de esclarecimento, um presente divino, uma luz que invade e ilumina as partes assombradas da sua mente. E dessa forma que a consciência humana se expande e o espírito cresce através da absorção da luz cósmica original vinda do Sol central, que vão adquirindo mais e mais lucidez. Obrigado pela manifestação. Somos o povo azul em manifestação. Evolução espiritual não significa chegar o mais alto, mas sim chegar o mais perto de si mesmos. Povo azul. Então, como sempre nas lives, eu falo para vocês muito que vocês são luzes, que vocês são esses seres de luzes, são esses deuses encarnados, que só precisam ter mais confiança e acreditar mais em vocês a respeito de tudo isso. Se vocês têm alguma pergunta, vocês podem estar colocando aí nos comentários, que a gente vai respondendo, sabe? Quando ele chega, fica um pesão bem aqui no meu ombro, mas isso é... Isso é bem normal, sabe? Meu corpo parece que eu tô dentro de um fogo, mas faz parte. Então, como esclarecimento desse texto, por que eu quis trazer ele para vocês? Que é para poder vocês não ficarem baseados apenas na esperança, vai ser melhor, mas que vocês vivam essa confiança. Confiança que vocês já são vitoriosos, vocês são guerreiros da luz, vocês são trabalhadores da luz, vocês são a luz encarnada. E por serem essa luz encarnada, vocês vieram para isso, para executar tarefas, para executar trabalhos, sabe? E não só isso, vocês também têm que ser o exemplo, vocês têm que estar a testemunhar, sabe? Vocês não têm nenhuma pergunta de nada que está acontecendo agora? Nenhuma perguntinha? Tá bem. Então, eu vou ficar falando aqui. Quando vocês tiverem pergunta, vocês façam as perguntas. Tá bem? Então, gente, para um esclarecimento que vocês às vezes estão um pouquinho de dúvida, não é saindo, mas para poder estar claro. Não existe mais um véu, sabe, aqui na Terra, como existia antes. Vocês já estão ligados com as outras dimensões. Acabou o véu. Ultimamente, provavelmente vocês andam tendo sonhos direto,
Vocês andam tendo muito sonho, muitos que outros parecem pesadelo, outros parecem realidade. Esses sonhos que vocês estão vivendo é porque vocês estão vivenciando as suas realidades paralelas, sabe? Vocês estão indo para todas as realidades que vocês estão na frequência de vocês e às vezes porque vocês estão precisando resgatar. É como se todos vocês que estão vendo, todos vocês e todas as pessoas que estão aqui, vocês estão só numa linha só do tempo. E essa linha tem vários pontinhos e vocês estão indo para todas as linhas, onde que vocês precisam fazer coisas para poder resgatar. Por isso que vocês estão tendo muitos sonhos. E vocês estão vendo várias realidades e tem umas situações que vocês estão dentro que vocês estão a resgatar. Isso é o que está acontecendo agora. Desde o dia 29 desse mês, foi liberado muitas energias bem obscuras que estavam nas entranhas da Terra, tá? Então, vai estar acontecendo várias coisas, às vezes que aparentemente parecem ser desagradáveis. Mas foi porque faz parte desse processo, sabe? Porque como ele falou no texto, para que a gente tenha consciência do outro lado, a gente precisa estar passando, ver como é que funciona o lado obscuro para poder a gente poder compreender. E mais na frente a gente tá olhando para trás e ver que aquilo só fez parte da história, tá? Vou dar boa tarde a todos vocês, tá bem? Boa tarde ao mestre Sérgio, boa tarde à minha sogrinha linda Maria, boa tarde a Genilda, a Gisélia. A Genilda fez uma pergunta: por que tanta gente não desperta? Genilda, não é que elas não despertem, é que elas têm medo do que elas podem ver, porque elas foram sempre doutrinadas que elas precisariam fazer muitas coisas, muitas ritualísticas para poder elas chegarem a um grau de evolução. E elas agora estão vendo que tudo está sendo facilmente, e elas estão com medo. Muitas estão com muito medo, muitas despertaram, mas estão com medo de assumir que estão despertas, sabe? Elas estão com medo, elas não estão conseguindo. Aí aparentemente parece que elas estão. É porque, tipo, nesse momento agora que a gente está passando na Terra, de estar esse isolamento, de as pessoas terem ficado em casa. Vocês terem ido para casa não foi porque vocês precisariam disso, mas porque vocês precisavam fazer esse encontro com vocês, sabe? Não um encontro. Muita gente foi para casa, ainda ficou na frente da televisão. Vocês tinham que fechar a televisão para se encontrar, mas ainda continuaram lá na frente da televisão, sabe? Mas nem por isso vocês deixam de ser vitoriosos ou merecedores, sabe? Então, tem muitas pessoas despertando, mas tem muitas que ainda não falaram dos seus despertar. Tem muitas que estão com medo de falar das experiências que estão vivenciando, porque elas acham que todo mundo vai apontá-las. É bem isso, porque assim, tudo que é curado é apagado das nossas memórias. Você perguntou, eu não consigo lembrar dos meus sonhos, ultimamente tem só uns flashes. É porque aquilo que foi curado é apagado. Tudo que foi curado seu, automaticamente foi apagado, porque isso faz parte desse processo. Se você cura uma situação, a situação automaticamente se dissolve e é substituída. Por isso que no início eu iniciei falando para vocês, até fiz a oração de cocriação, porque esse momento agora, apesar que tá um caos, mas não é para vocês ficarem observando o caos. Não, é para vocês estarem cocriando as novas realidades que vocês almejam para vocês, tá? Isso de um monte de coisa que as pessoas dizem, que vai ter cometa disso, que vai bater aqui, que vai fazer aquilo. Isso daí é só mesmo para vocês ficarem temerosos e achar que, sabe, não é bem assim. O que estava previsto para que a humanidade passasse de sofrimento é o que está passando agora, sabe? A opção de guerra cai fora, a opção de outras coisas cai fora. Esse cometa que eles estão dizendo que vai passar, ele já passou. Ele passou em 2015. Só para as pessoas saberem que elas não têm consciência, ele passou em 2015. Só que uma nave grande da frota de Arcanjo Miguel com outros
foram e atacar e destruíram esse cometa. Só alguns vestígios deles caiu na Terra, que não sei se vocês podem estar pesquisando, vendo no jornal, que aconteceu foi na Rússia, se eu não me engano, acho que foi na Rússia, isso 2015, ou foi foi nos lugares aí daquele lado lá da Ásia, daquela região lá, que apareceu grandes crateras, simplesmente veio fogos altos e fez grandes crateras. Não sei se vocês chegaram a ver isso, mas isso aconteceu em 2015, como muitas outras coisas que as pessoas, só que, ai, Natiele, mas por que eu não sei disso, por que eu não sei daquilo? É porque é aquela coisa, a gente só sabe aquilo que realmente é importante de a gente saber, porque a gente, se você já superou, se você já está vivendo numa frequência de quinta dimensão, não adianta você estar remoendo, porque isso vai ser só histórias que vocês vão estar explicando para seus netos ou para as pessoas futuras, tá? Então isso não é muito de você estar pensando nisso agora. Então, como você disse, como você já superou essa questão de medo e de culpa, você só tende a ser esse exemplo, ser essa luz para os demais. Ai, Natiele, mas eu não tenho um total X de pessoa. Gente, eu já fiz desde 2018 que eu faço atendimento com pessoas. Eu não lembro de todas, porque na minha cabeça não dá para lembrar de todas. Mas, e assim, depois elas vêm relatando para mim das curas, das coisas que aconteceram na vida delas. E assim, eu só sei que a gente tem que aceitá-las. Quer dizer, eu não vou assim questionar, eu vou dizer, não, eu só quero que elas sigam e sejam luzes, sejam exemplos. É bem isso. Porque assim, não adianta, como eu falei para vocês, para poder você lançar um vídeo ao vivo no YouTube, você tem que ter 1000 inscritos, sabe? Isso é quantidade. E a gente não tá aqui para isso. A gente tá aqui para vivenciar a qualidade das coisas, porque quantidade, se comer demais, exageradamente, a gente não adoece. Então, quantidade muito demais, às vezes a gente adoece. Olá, Sinara, seja bem-vinda. Olá, Aline, seja bem-vinda. Só o que eu consigo ver aqui, sim. Esta pandemia está perto de acabar? Essa pandemia, ela já tem cura, só que muitas pessoas não sabem ainda. E ela vai ter um processo como toda gripe, como todas as doenças, vai ter um processo. Já passou o ápice. Agora a gente tem a resolução do problema. Então, provavelmente ela já está se passando, porque essa pandemia foi mais uma desculpa. Porque não sei se vocês estão conscientes disso, mas o que foi que aconteceu? A pandemia não foi bem a pandemia, porque era apenas uma gripe, mas como o Conselho, né, da Terra, junto com o Conselho Aston, eles precisariam parar o planeta para poder fazer as prisões em massa. E essa pandemia foi justamente um ponto que eles usaram para poder fechar o planeta, fechar os aeroportos, fechar tudo, para que acontecessem essas prisões em massa. Não é divulgada na mídia, mas se vocês procurarem em canais assim que falem de coisas que ninguém não fala, sabe? Vocês vão estar ouvindo informações a respeito disso, até uma operação Story, sabe? Que foi o presidente dos Estados Unidos, junto com alguns outros países, que estão fazendo essa matança, porque grandes órgãos que diziam defender os direitos humanos estavam contra isso. Então a OTAN, se eu não me engano, que é uma polícia mundial, e outros lá da Justiça Mundial estão justamente fazendo essas capturas das pessoas. Não vou entrar em detalhe disso porque são informações assim bem sérias, mas foi isso que vem acontecendo. Então vocês tendem a ver que logo as coisas vão começando a se movimentar e as coisas vão começando a se organizar. Isso de ordem mundial,
Eles estavam querendo muito implantar essas ideias e queriam matar as pessoas e isso daí. Só que, tipo, existe já um conselho na Terra que futuramente vocês vão conhecê-los, que eles vão estar colocando se mostrando, mas no tempo certo, e eles vão falar o que aconteceu. Não existe negócio de um governo para todos, porque cada nação tem suas culturas, cada nação tem os seus ensinamentos, cada nação tem a sua liberdade de expressão. E a Terra é para nós vivermos as nossas experiências com liberdade e não com opressão ou com ordens de pessoas que não têm escrúpulos nenhum, tá? Então, é bem isso. Então, eu acredito sim, Sinara, que essa pandemia, porque muitos já foram presos e muitos ainda vão ter preso, mas parece que mais lá para setembro é que as coisas vão, sim, dar mais uma afrouxada. Até então, enquanto não capturar, porque são muitas pessoas que estavam, e principalmente pessoas que estavam nas diretrizes da frente de cada dos países. Eles estavam fazendo muita coisa errada, com morte de muitas criancinhas, fazendo muito mal à humanidade, mas que muitos já estão sendo presos, tá bem? Gratidão, Genilda.